O primeiro passo é falar para o paciente que você vai realizar o exame físico do seu abdômen. O paciente deve estar em decúbito dorsal, com as pernas estendidas e os braços ao lado do corpo. Você deve prezar pelo pudor do paciente. Deve pedir licença para que possa levantar sua blusa e abaixar sua calça, se necessário. Tenha sempre um lençol em mãos. O abdômen é dividido em 9 quadrantes, que são delimitados pelas linhas subcostal, transtubercular, hemiclaviculares direita e esquerda. Assim definimos o hipocôndrio direito, o epigástrio, o hipocôndrio esquerdo, o flanco direito, o mesogástrio, o flanco esquerdo, a fossa ilíaca direita, o hipogástrio e a fossa ilíaca esquerda. Também podemos dividir o abdômen em 4 quadrantes, delimitados pelas linhas mediana do corpo e pela linha transumbilical. Assim definimos o quadrante superior direito, superior esquerdo, inferior direito e inferior esquerdo. A primeira etapa do exame físico abdominal é a inspeção, a começar pela estática, onde você observa a forma e a simetria do abdômen, procura alguma alteração trófica, como cicatrizes, alteração da coloração da pele. Você também busca observar se contém herniação umbilical, circulação colateral. A seguir, para a inspeção dinâmica, você busca observar se existe algum peristaltismo visível, a presença de respiração abdominal e também é possível fazer algumas manobras que podem identificar a presença de herniação umbilical de uma forma mais precisa. O próximo passo do exame físico abdominal é a ausculta, que deve ser realizada antes da percussão e palpação para não alterar o som dos ruídos hidroaéreos. Os ruídos hidroaéreos são os ruídos resultantes da motilidade gastrointestinal e têm um valor normal de 5 a 34 ruídos por minuto. Antes de auscultar o paciente, é sempre importante aquecer o esteto anteriormente. Então, começamos examinando pela fossa ilíaca direita, percorrendo os 9 quadrantes em sentido horário. Cada quadrante deve ser auscultado por um tempo de 5 a 30 segundos, podendo estender caso perceba a presença de algum ruído aumentado ou diminuído. Também é importante avaliar a presença de sopros vasculares. Então, avaliamos a aorta abdominal, as artérias renais, as artérias ilíacas e as femorais. O próximo passo do exame abdominal é realizar a percussão, para avaliar as características internas do abdômen. Para isso, é necessário dividir o abdômen em 4 quadrantes. A técnica consiste em usar a mão não dominante como apoio, usando a superfície palmar distal de um dedo, geralmente o dedo médio, o qual ficará em contato com a parede abdominal, enquanto os demais dedos ficam afastados do abdômen. A percussão será realizada com a mão dominante, também com o dedo médio, com a técnica dígito digital, golpeando a falange média do dedo que está em contato com o abdômen. Também é necessário que pelo menos 3 regiões de cada quadrante sejam percutidas, para abranger uma área maior do abdômen. Geralmente, busca-se som timpânico, típico de alças intestinais com gás. Também é importante realizar a hepatimetria para avaliar o tamanho do fígado. Para isso, traçamos uma linha hemiclavicular direita, iremos percutir de cima para baixo até encontrar a transição de um som claro pulmonar presente no pulmão para maciez hepática, delimitando a borda superior do fígado. Na sequência, percutiremos a partir do flanco direito, onde o som é timpânico, até encontrar a transição para um som submaciço ou maciço, delimitando a borda inferior do fígado. A distância entre as duas bordas delimita a altura do fígado. Para verificar a CIT com maciez móvel, pede-se para o paciente virar em decúbito lateral.
Realiza-se a percussão nos flancos tanto no que ficou para cima quanto no que ficou para baixo. Caso a percussão no flanco que ficou para baixo for maciça, pede-se para o paciente trocar o lado do decúbito lateral e percute-se novamente ambas as regiões, para verificar se a maciez mudou de lugar. Se antes o flanco era maciço e passa a ficar timpânico, quando fica para cima, é sinal de maciez móvel positiva, representando o deslocamento do líquido. Para fazer a avaliação do semicírculo de Skoda, delimita-se 2 pontos imaginários paralelos à cicatriz umbilical e um ponto imaginário inferior à cicatriz umbilical, formando o semicírculo de Skoda. Percute-se a região superior do semicírculo e a parte inferior. A presença de ascite é positiva quando a parte superior for timpânica e a região inferior for maciça. Para investigar a ascite no paciente, realizamos o piparote. Pede-se para que o próprio paciente coloque a mão na linha média abdominal para servir como um anteparo para evitar transmissão superficial da onda. O examinador coloca uma mão do lado oposto ao lado que será estimulado e com a outra mão irá dar um leve peteleco no flanco oposto. Caso o paciente apresente ascite, o examinador perceberá uma onda líquida chegando à sua mão oposta. A última etapa do exame abdominal consiste em palpar o abdômen, lembrando sempre de deixar a região em que o paciente refere dor por último. Primeiro, realizamos a palpação superficial, que é realizada apenas com uma mão, avaliando a tensão da parede, dor superficial e sensibilidade da pele. Lembrar sempre de avaliar os 4 quadrantes. Na sequência, realizaremos a palpação profunda, usando as 2 mãos, para investigar massas, órgãos e possíveis tumorações. Lembrar de realizar a palpação fazendo compressão e descompressões pontuais, sem deslizar a mão sobre o abdômen do paciente. Também é importante fazer a palpação hepática. Para isso, temos a manobra de Lemos-Torres. O examinador irá apoiar a mão esquerda na região lombar e a direita irá pressionar suavemente o hipocôndrio direito do paciente enquanto pede-se para que ele inspire profundamente, a fim de que a borda hepática desça na cavidade abdominal e toque os dedos do examinador. Outra maneira de palpar o fígado é com a manobra de Mathieu ou mãos em garra. O examinador posiciona os dedos em garra ao redor do rebordo costal do paciente, solicitando uma inspiração profunda para que o fígado deslize para baixo e encontre os dedos do examinador. Para tentar palpar o baço, utiliza-se de 2 manobras. A primeira é a bimanual, onde o examinador apoia a mão direita na região lombar esquerda do paciente, enquanto a mão esquerda do examinador desliza em direção ao hipocôndrio esquerdo. Pede-se para o paciente inspirar profundamente na tentativa de palpar o baço. A segunda forma de realizar a manobra bimanual é pedindo para o paciente ficar na posição de Schuster, em decúbito lateral direito com o membro inferior fletido em 90 graus. O examinador repete a tentativa de palpar o baço, apoiando a mão direita na região lombar esquerda do paciente, enquanto a mão esquerda do examinador desliza em direção ao hipocôndrio esquerdo do paciente. Para palpar a vesícula biliar, traçamos uma linha hemiclavicular e uma linha no rebordo costal direito. Posicionando a mão sobre o rebordo costal, pede-se para o paciente inspirar profundamente. Se não referir dor, não há presença de sinal de Murphy positivo. Caso o paciente apresente uma interrupção súbita da respiração ao inspirar, o sinal de Murphy é considerado positivo, sendo indicativo de colecistite aguda. Para verificar a sensibilidade do paciente característica de apendicite,
Traça-se uma linha imaginária entre a espinha ilíaca anterosuperior direita e a cicatriz umbilical. Divide-se a linha em 3 partes, e a 2/3 da cicatriz umbilical encontra-se o ponto de McBurney. Deve-se comprimir essa região e libertar a pressão subitamente. O sinal de Bloomberg será positivo caso o paciente referir dor a essa descompressão brusca. Outra manobra para verificar apendicite é o sinal de Hofsing. Realiza-se ele com compressões em fossa ilíaca esquerda com os dedos semifletidos tentando deslocar o ar do lado esquerdo para o lado direito. O sinal será positivo se o deslocamento resultar em dor para o paciente. Também para verificar sinal de peritonite e apendicite, faz-se a manobra do psoas com o paciente em decúbito dorsal. Pede-se para ele elevar a coxa direita contra a resistência da sua mão. Será um sinal positivo se o paciente referir dor na fossa ilíaca direita. Ainda para investigar peritonite e ascite, pede-se para o paciente virar em decúbito lateral esquerdo e realiza-se uma hiperextensão do quadril. O sinal é positivo caso a manobra resulte em dor abdominal. O sinal do obturador também é utilizado para investigar apendicite. Com o paciente em decúbito dorsal, o examinador irá fletir o quadril e o joelho do paciente 90 graus, na sequência realiza-se uma rotação interna da coxa. A presença de dor sugere sinal positivo para apendicite.